Criar um filho é uma responsabilidade que exige amor, dedicação e um compromisso inabalável com o seu bem-estar. No entanto, muitos pais, em vez de protegerem seus filhos, tornam-se os principais responsáveis pelo sofrimento deles ao rejeitarem evidências científicas e se apegarem a preconceitos infundados. Isso é especialmente evidente no caso daqueles que se opõem ao uso de bloqueadores da puberdade e outros tratamentos de afirmação de gênero, condenando menores a viverem um corpo que não sentem como seu apenas por causa da ignorância e do fanatismo dos adultos que deveriam cuidar deles. Os bloqueadores da puberdade não são experimentos nem manipulações ideológicas. São tratamentos médicos seguros e reversíveis, usados há décadas em casos de puberdade precoce e em menores transgênero para interromper temporariamente as mudanças físicas. Isso permite que crianças e adolescentes tenham tempo para compreender sua identidade sem passar por transformações irreversíveis que poderiam causar um sofrimento profundo. No entanto, apesar das evidências científicas esmagadoras que comprovam sua eficácia e segurança, ainda existem indivíduos sem nenhuma formação médica que ousam desqualificar esses tratamentos sem qualquer conhecimento real. Um dos argumentos mais absurdos contra os bloqueadores da puberdade é a ideia de que eles são perigosos ou prejudiciais. A realidade é que esses medicamentos passaram por estudos rigorosos e foram comprovadamente seguros e reversíveis. Se um menor decidir interromper o tratamento, sua puberdade seguirá seu curso natural sem efeitos permanentes. O que realmente causa danos irreparáveis é a negação da identidade da criança, a rejeição familiar e a imposição de um desenvolvimento físico que não corresponde à sua realidade. Os opositores desses tratamentos insistem que a identidade de gênero é uma moda ou uma manipulação externa. Não há prova maior de ignorância do que esse argumento. A identidade de gênero não é imposta nem adquirida por influência externa. Se isso fosse verdade, pessoas trans não existiriam em sociedades que fizeram de tudo para apagá-las da história. A identidade trans sempre existiu, e aqueles que negam essa realidade o fazem por pura transfobia disfarçada de preocupação parental. Pais que rejeitam a identidade de seus filhos e lhes negam acesso a cuidados médicos estão cometendo um ato de negligência. Criar um filho não significa moldá-lo de acordo com expectativas pessoais, mas sim apoiá-lo para que ele possa se tornar quem realmente é. Negar a um menor a possibilidade de acessar um tratamento respaldado pela ciência é uma forma de abuso. Isso os condena a viver uma vida de sofrimento desnecessário, apenas por causa da arrogância de pais que se recusam a aceitar a realidade. O argumento de que menores não podem tomar decisões sobre sua identidade é outra mentira criada para justificar a opressão. Crianças tomam decisões sobre suas vidas o tempo todo. Escolhem seus amigos, suas atividades, seus interesses e até expressam suas preferências em questões médicas. A única razão pela qual alguns pais negam essa capacidade quando se trata da identidade de gênero é porque a decisão da criança não está alinhada com o que eles querem impor. Apesar disso, muitos desses mesmos pais não hesitam em tomar decisões médicas em nome de seus filhos sem seu consentimento. Furam as orelhas dos bebês, obrigam-nos a usar roupas que não gostam, inscrevem-nos em atividades que detestam e até os submetem a práticas religiosas que não entendem ou aceitam. Mas quando uma criança expressa claramente quem é e o que precisa para viver em paz, de repente a autonomia infantil se torna algo que deve ser reprimido. A rejeição aos tratamentos de afirmação de gênero não tem base na ciência nem na medicina. É transfobia pura disfarçada de preocupação. É o medo de que o mundo esteja mudando, de que os papéis de gênero tradicionais estejam sendo questionados e de que crianças trans estejam sendo reconhecidas e respeitadas. É uma tentativa desesperada de manter estruturas de poder que historicamente foram usadas para oprimir aqueles que não se encaixam na norma. Pais que se apegam à ignorância e à rejeição deveriam se perguntar o que realmente querem. Preferem um filho feliz e saudável ou serem lembrados como a causa do sofrimento dele? Porque o tempo não para e quando essas crianças crescerem, não esquecerão quem esteve ao seu lado e quem as abandonou quando mais precisavam. O amor não se demonstra com palavras vazias nem com a imposição de regras arbitrárias. Ele se demonstra com ações, com apoio incondicional e com a disposição de aprender e evoluir. Os que se opõem aos bloqueadores da puberdade e à identidade trans têm apenas duas opções se não quiserem ser lembrados como os vilões da história. Podem se educar ou se calar. A evidência científica está disponível para quem quiser lê-la. Os testemunhos de pessoas trans e profissionais da saúde estão acessíveis a todos, e a realidade é clara. Quem escolhe ignorá-la não merece compaixão. A ciência já deixou claro que os bloqueadores da puberdade são uma ferramenta médica válida e necessária para muitos menores trans.
No entanto, os inimigos da realidade continuam espalhando mentiras, distorcendo informações e se agarrando à sua ignorância como se fosse um argumento legítimo. Escondem-se atrás de discursos alarmistas, alegando que esses tratamentos têm consequências devastadoras, quando a única realidade devastadora é a recusa deles em aceitar a verdade. Estudos demonstram que permitir que menores trans tenham acesso a cuidados médicos apropriados melhora significativamente seu bem-estar. Profissionais da saúde especializados em endocrinologia e saúde mental desenvolveram protocolos rigorosos para garantir que cada caso seja tratado com o cuidado e a avaliação necessários. Mas os opositores não querem ouvir os especialistas, preferem se basear em anedotas distorcidas e em pseudociência promovida por grupos com agendas discriminatórias. Aqueles que atacam crianças trans usam discursos reacionários que tentam reduzir tudo a um suposto doutrinamento ou manipulação ideológica. Mas a identidade de gênero não é uma teoria política nem um experimento social. É uma realidade documentada em diversas sociedades e períodos históricos. Não é algo novo nem uma invenção dos tempos modernos, por mais que alguns insistam nessa mentira. Em muitos casos, a oposição a esses tratamentos não vem de uma preocupação real com as crianças, mas de um medo irracional de que os papéis de gênero tradicionais sejam desafiados. Para essas pessoas, o problema não é a medicina nem a segurança dos tratamentos, mas a própria existência das crianças trans. O único objetivo delas é apagá-las, negar sua realidade e forçá-las a se encaixar em um molde que não lhes pertence. O mais irônico é que muitos pais que rejeitam esses tratamentos acabam conseguindo o oposto do que dizem querer. Ao forçar seus filhos a viver uma identidade que não é a deles, empurram-nos para o isolamento, para a tristeza e para o sofrimento. Transformam suas casas em prisões emocionais, onde a única mensagem transmitida é que nunca serão aceitos por aqueles que deveriam amá-los incondicionalmente. A história não será gentil com aqueles que hoje tentam impedir os direitos das crianças trans. Assim como hoje lembramos com vergonha daqueles que lutaram contra os direitos civis no futuro, os que se recusaram a aceitar a realidade científica sobre a identidade de gênero serão vistos com o mesmo desprezo. Cada vez que impedem o acesso a cuidados médicos, espalham desinformação ou forçam uma criança a viver uma identidade que não é sua, estão escrevendo seu próprio legado de crueldade e fanatismo. Os pais que escolhem apoiar seus filhos têm um papel fundamental. Devem se informar, ouvir os profissionais e garantir que seus filhos cresçam em um ambiente onde sejam valorizados e respeitados. Não devem ceder ao barulho daqueles que pensam que têm o direito de ditar como os outros devem viver sem nenhuma base científica. Aos opositores, resta apenas aceitar a realidade. A identidade trans existe, os tratamentos de afirmação de gênero são necessários, e as crianças trans não vão desaparecer por mais que desejem isso. Podem gritar suas mentiras, organizar campanhas de desinformação e se apegar à ignorância, mas o progresso da ciência e da dignidade humana os deixará para trás. Apenas mais um obstáculo que a história inevitavelmente superará.